Nascido no Líbano e posteriormente naturalizado brasileiro, Joseph Jacob Safra foi um dos homens mais ricos do país e era considerado o banqueiro mais rico do mundo. Dona de uma longa linhagem de bancários, a família Safra atua no sistema financeiro desde o período do Império Otomano, sendo responsável por uma das principais empresas de câmbio da época, a Safra Ferries e Companhia, que garantiu o comércio entre o Ocidente e Oriente. A empresa da família foi responsável pela ida do pai de Joseph Safra ao Líbano. Jacob Safra ficou responsável pela abertura de uma das filiais da empresa no país. No Líbano, ele fez sua carreira bancária, se casou e teve 9 filhos. Em 1920, decidiu então criar a sua própria instituição financeira, o Banco Jacob e Safra. De origem judaica, Jacob decide migrar para o Brasil após o fim da Segunda Guerra Mundial. A situação no Oriente Médio teria se agravado com a proclamação do Estado Novo de Israel, gerando severas perseguições aos judeus. Acreditando que não custaria muito para que eclodisse uma possível Terceira Guerra Mundial, sair daquela área e buscar por estabilidade seria o melhor a se fazer. Então, em 1953, parte da família Safra chega ao Brasil, se instalando em São Paulo, cidade que vivia um ambiente de crescimento e estabilidade política, além de abrigar uma grande colônia sírio-libanesa. Jacob e seu filho mais velho, Edmond, decidem fundar em 1955 uma nova instituição financeira no país, que posteriormente se tornaria o Banco Safra. Enquanto isso, Joseph estava terminando o segundo grau na Inglaterra. Depois migrou para os Estados Unidos para trabalhar no Bank of America, chegando ao Brasil em 1962, passando a comandar a empresa da família com seu pai e seu irmão Moise. O irmão mais velho teria decidido vender sua parte na empresa e passou a comandar operações no exterior. Trabalhar em um banco não era uma novidade para Joseph. Na adolescência, ele acompanhava o pai durante o trabalho e ajudava como mensageiro na empresa. Quando voltou do exterior, decidiu aplicar novas estratégias de mercado que nunca haviam feitas no Brasil. Apesar da desconfiança inicial pelos brasileiros, o banco atraiu parte da riqueza paulista e ganhou a fama de ser o banco dos banqueiros, se tornando um porto seguro para o dinheiro de bilionários e milionários. Com o sucesso de suas operações, o Safra passou a comprar outras instituições financeiras. Em 1972, com a aquisição do Banco das Indústrias, o nome Banco Safra passou a ser oficialmente utilizado. Entre os irmãos, Edmond era o que tinha mais destaque até a sua morte em 1999, em um incêndio provocado por um enfermeiro. Edmond, aos 23 anos, mudou-se para a Suíça e fundou o Banco de Desenvolvimento do Comércio em 1966, o Republic National Bank of New York, que virou uma referência no mercado de ouro, ficando entre os 15 maiores bancos dos Estados Unidos, com 88 agências espalhadas pelo mundo, sendo o terceiro maior banco da região metropolitana de Nova York. Todo o seu domínio bancário foi vendido para o banco HSBC, em 1999 por bilhões de dólares. Em contrapartida, Joseph Safra era considerado mais conservador entre os irmãos, tanto no sentido social quanto em relação a investimentos, já que não gostava de correr riscos. O seu comportamento reservado e suas decisões por baixos riscos ajudaram a criar a imagem de que Safra é um banco sólido. Nas suas poucas entrevistas que cedeu à imprensa, Joseph sempre dizia o básico: apreciava uma vida tranquila em família e era um grande leitor, além de ter um apreço por obras de arte. Poliglota, sabia se comunicar em 7 idiomas: inglês, árabe, francês, espanhol, italiano, hebraico e português. Acreditava que a manutenção da sua reputação e a solidez do banco era a alma do negócio. A relação entre Joseph e seu irmão Moise não era uma das melhores, já que ele nunca foi ativo na participação da empresa e não queria vender a sua parte, o que não agradava a Joseph. Tendo em vista que seu irmão não cederia tão cedo, ele decidiu abrir, em 2004, o Banco J. Safra, com sede em frente ao icônico prédio do Banco Safra na Avenida Paulista, e foi entregue aos filhos. O novo empreendimento tinha as mesmas funções que o Banco Safra e atendia ao mesmo público.
o que foi atraindo cada vez mais os clientes do concorrente, prejudicando os lucros de seu irmão. Enquanto Joseph, por um lado, estava em prejuízo por conta do Banco Safra, no outro lado, estava lucrando pelo Banco J. Safra. Essa pressão financeira colocada sobre Moise fez com que ele cedesse e decidisse vender a sua participação na empresa em 2006. 8 anos após a venda, Moise chega a falecer. A ideia de Safra era deixar o comando da empresa em 2008 e entregá-la integralmente para os seus filhos. Porém, os seus planos foram interferidos pela crise que o mundo estava passando. Tendo receio que seus clientes se sentissem inseguros sob o comando dos seus herdeiros, Joseph decide permanecer, conseguindo controlar os riscos da solidez do banco, enquanto os gigantes do mercado decretavam falência. Porém, um escândalo envolvendo a empresa veio à tona. Com o estouro da bolha nos Estados Unidos, foi exposto um esquema criminoso de pirâmide comandada pelo banqueiro Bernard Madoff, que movimentou cerca de 65 bilhões de dólares. O Banco Safra teve sua reputação manchada, já que era um dos distribuidores dos produtos do esquema e que teria os classificados como investimento conservador. A imagem da empresa se agravou ainda mais com a notícia do prejuízo bilionário da Aracruz Celulose após um péssimo investimento em derivados, que resultou em uma perda de 2 bilhões de reais. Ambos, Joseph e Moise, haviam participação na instituição. Toda a confusão envolvendo o nome Safra gerou uma má associação à empresa da família. Nos anos seguintes, também houveram outros escândalos associados ao nome Safra. Em 2012, seus 3 filhos assumem o controle da empresa, enquanto ele decide investir em um novo banco na Suíça. Sarrazin foi comprado por ele em novembro de 2011 por 1,1 bilhão de dólares. A aquisição adicionou ao banco uma poderosa carteira de clientes de 107 bilhões de dólares, distribuídos entre a Europa, Ásia e Oriente Médio, dobrando o patrimônio do Safra. Joseph também fez 2 novas aquisições imobiliárias de peso, com a compra de um prédio de escritórios na famosa Madison Avenue, em Nova York, por 285 milhões, e do edifício Gherkin, em Londres, por cerca de 1,15 bilhão de dólares. Além de ter diversificado um pouco mais sua carteira de empreendimentos com a compra da Chiquita, uma das maiores produtoras de banana do mundo. Safra também era muito reconhecido no meio filantrópico, distribuía parte da sua fortuna em iniciativas na medicina, nas artes e dentro da comunidade judaica, e era um dos principais doadores para os hospitais paulistanos, Albert Einstein e o Sírio-Libanês, além de apoiar associações beneficentes. No dia 10 de dezembro de 2020, o banqueiro morre aos seus 82 anos por causas naturais, deixando um patrimônio de aproximadamente 119,08 bilhões de reais. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixe um gostei aí embaixo, inscreva-se, compartilhe e deixe uma sugestão de tema para o próximo vídeo.